Vamos para a palavra do Senhor. Eu não vou abrir mão da presença. Esse é o tema que Deus já me deu desde umas 2, 3 semanas atrás. Deus tem falado muito comigo a respeito desse texto e a respeito desse tema para este dia. Amém, queridos? Porque estamos no janeiro profético, estamos profetizando as grandes coisas de Deus, aquilo que Deus está querendo, está desejando fazer através e em nossas vidas. Amém? Porém, amados, sem a presença nós não vamos para lugar nenhum. Amém? Então o tema da nossa mensagem é: eu não vou abrir mão da presença. Só quem tem coragem, levante a mão e diga: eu não vou abrir mão da presença. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 12 ao versículo de número 15. Amém? Êxodo 33, versículos de número 12 ao número 15. Pai querido, nós mais uma vez oramos, Pai amado, invocamos o nome do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Sem a Tua presença nós não podemos absolutamente nada. Pai amado, nem mesmo posso ministrar essa mensagem se não for a Tua presença, Pai. Por isso, mais uma vez, quero pedir, envolva, Pai amado, as nossas vidas com o Teu doce Espírito Santo e torne as nossas vidas, torne os nossos corações acessíveis à Tua presença. Vem ministrar as nossas vidas, Pai. Dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos coração para sentir, Pai amado, e que o nosso espírito possa perceber, Pai amado, a manifestação da Tua graça, a manifestação da Tua presença, Pai amado, trabalhando os nossos corações, trabalhando as nossas vidas, Pai amado, e nos tornando cada vez mais parecidos contigo. Venha falar conosco, é o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Vou repetir. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Em outra versão: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Amém, queridos? Amados, eu particularmente gosto muito da história de Moisés. Moisés, um dos grandes, ou o maior líder da história de Israel, que é falado até os dias de hoje, né? Os escritos de Moisés, a Torá, ela é lida e orada até os dias de hoje pelo povo de Israel. E Moisés, querido, quando ele recebe a convocação de Deus, quando ele começa a viver algumas experiências com Deus, Moisés, ele passou a carregar nele três coisas que fazem parte da vida de Moisés. Primeiro, Moisés recebeu um chamado para viver. Amém, queridos? Segundo, Moisés recebeu uma missão para cumprir. E terceiro, ele recebeu desafios para vencer. Amados, eu aprendo já no começo, já quero começar ministrando e dizer que todo aquele a quem Deus salva, ou aquele que Deus chama, ele chama essa pessoa para viver uma convocação, para viver um chamado. Segundo, ele chama essa pessoa para cumprir uma missão. E terceiro, Deus, ele coloca desafios à frente para que possam ser vencidos. Amados, seja no ano de 2025, o ano corrente, seja nos próximos anos, os próximos dias, você também, como um salvo em Cristo Jesus, alguém que Deus convocou das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus também colocou em você
Deus colocou em você um chamado, Deus colocou em você uma missão, e Deus vai colocar diante de você muitos desafios. Amém, queridos? Só quem tem coragem, levante a mão e declare isso comigo. Diga: eu carrego dentro de mim um chamado. Diga: eu carrego em mim uma missão, e adiante de mim há muitos desafios para serem vencidos. Chamado, missão e desafios. Todos nós recebemos isso. Você carrega um chamado em Deus. Amém? Pode ser que você ainda não tenha se despertado para isso, porque muitos de nós estamos tão preocupados com tantas coisas e não percebemos aquilo que carregamos. Estamos em busca sempre de encontrar algum sentido para a nossa vida, algum sentido para a nossa existência. E eu quero dizer para você, querido, que a sua existência, ela só vai fazer sentido a partir do momento que você entender que você não é qualquer um, que você, querido, não é uma obra do acaso, não. Você foi eleito nele antes da fundação do mundo, e amém, queridos? E dentro de você, ele já colocou um chamado, em você, ele já colocou uma missão, e diante de você, ele já colocou grandes desafios, mas não são desafios que vão te derrotar ou vão te destruir, não. São desafios para você vencer, para você cumprir a sua missão, para você, querido, viver o teu chamado. Então você possui, você querendo ou você não querendo, você possui um chamado. Você possui uma missão. E você tem muitos desafios diante de você. A sua vida não pode parar. A primeira mensagem que nós recebemos nesse janeiro profético do apóstolo Daniel foi dizendo: você não pode parar. Você não pode parar. A segunda ministração do pastor Jean, aqui também, ele declarou: você não pode parar. A semana passada o pastor Deco ministrou dizendo: nós precisamos estar no lugar certo. Porque se nós estamos no lugar errado, significa que nós não estamos cumprindo o nosso chamado, nós não estamos vivendo o nosso chamado, nós não estamos cumprindo a nossa missão e, consequentemente, nós não estamos enxergando os desafios como desafios, estamos enxergando tudo como um problema, como algo que nós não podemos vencer. E você, querido, já carrega a vitória em você, porque a Bíblia diz que a igreja, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Amém ou não amém? Então você, primeiro ponto, amados, eu quero fazer você se recordar da mensagem da semana passada. Você precisa estar no lugar certo. Moisés estava no lugar certo. A Bíblia diz que ele estava no Horebe, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Quando ele recebe a convocação, Deus estabelece um chamado: Moisés, volta para o Egito e livra o meu povo. Ele recebe um chamado. Deus o chama para algo e coloca na vida dele, nas mãos dele, uma missão. Você precisa cumprir essa missão, Moisés. Aí, para cumprir a missão, normalmente a Bíblia diz que ele coloca alguns obstáculos. Senhor, mas eu sou um homem de lábios pesados, eu tenho a língua pesada. Alguns dizem que Moisés, esse não é o problema. Amados, entenda algo: para você cumprir a tua missão, não adianta ficar colocando obstáculos diante de Deus. Nós temos por costume colocar muitos obstáculos para cumprir a nossa missão. Então entenda algo: você tem um chamado para viver. Deus te chamou para viver um chamado. Obrigado pelo seu amém empolgante, só meia dúzia recebeu. Eu vou falar de novo: Deus te chamou para viver um chamado. Deus te deu uma missão, Deus te encarregou de uma missão. Pastor, mas qual é essa missão? Eu não sei. Você não sabe porque está no lugar errado. Nós muitas vezes vivemos buscando sentido em alguma coisa na nossa vida, na nossa existência, porque vivemos caminhando em lugares errados. Nós estamos transitando em lugares que não eram para nós transitarmos. Estamos
em lugares que não era para nós estarmos. E por causa disso, não temos claro o nosso chamado. Não cumprimos a missão. E aí o que acontece? Como diante de toda missão existem grandes desafios, nós olhamos para os desafios e encaramos eles como se fossem gigantes invencíveis, como se fossem muralhas intransponíveis. Então a primeira coisa que você precisa entender, querido, você precisa estar posicionado no lugar certo. Se você não entendeu a mensagem da semana passada, você precisa assistir de novo. Aliás, não vai dar para assistir, porque não deu para transmitir a semana passada. Deu um pequeno problema na live, então não tem como assistir, você tem que trazer a sua memória. Semana passada foi uma chave que Deus virou aqui. Nós precisamos estar no lugar certo. Você precisa estar no lugar certo. Amém ou não amém? Agora, queridos, Moisés, ele recebe uma missão e começa a enfrentar grandes desafios. Mas esses desafios e tudo isso, o chamado, a missão e os desafios, eram experiências. E Moisés, ele vive grandes experiências com Deus. E essas experiências que Moisés viveu, trouxe a ele algumas certezas dentro da sua vida. A primeira certeza de Moisés era: Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele decreta. Levante as suas mãos e declare comigo: Deus é poderoso para cumprir o que ele declara. Em Isaías diz que a palavra do Senhor, depois que ela é liberada, ela não volta vazia sem cumprir o propósito pelo qual ela foi liberada. E eu sei que existe uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, existe uma palavra liberada sobre a sua família, existe uma palavra liberada sobre a tua empresa, existe uma palavra liberada sobre os teus negócios, existe uma palavra liberada sobre essa igreja. Amém, queridos? Existe algo de Deus. Então as experiências de Moisés fez ele ter essa primeira certeza: Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele fala. E como que Moisés alcançou essa experiência? Porque ele viveu as 10 pragas do Egito. Deus falou: eu vou fazer isso, e ele fez. Deus falou: eu vou fazer isso, e ele fez. Deus falou: eu vou fazer isso, e ele fez. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então eu vim aqui nessa noite dizer para você: Deus cumprirá aquilo que lhe diz respeito. Eu quero profetizar, querido, em 2025, Deus cumprirá o que lhe diz respeito. Em 2026, Deus cumprirá o que lhe diz respeito. Em 2027, Deus cumprirá o que lhe diz respeito. Até que Ele venha, Ele cumprirá aquilo que lhe diz respeito. Porque ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Segunda certeza que Moisés carregava, por causa das suas experiências com Deus, ele é poderoso para operar o sobrenatural. O que é o sobrenatural? Aquilo que nós não somos capazes de viver sozinhos. Existem coisas na nossa vida que a gente olha e fala assim: como? Não existe possibilidade. É nessa atmosfera que Deus trabalha. Deus trabalha no impossível. Pastor, mas se Deus trabalha no impossível, eu não posso ser Deus. Mas a Bíblia diz que Ele nos colocou assentado nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Para você viver o sobrenatural, você precisa ter uma mente profética. Volto mais uma vez a falar sobre mente profética. A Bíblia diz que Moisés viveu uma experiência que todo mundo já conhece, a experiência do Mar Vermelho. Após a 10ª praga do Egito, Moisés livra o povo, começa aquele monte de gente a seguir Moisés para ir para a terra prometida, a famosa Canaã. Só que até chegar a Canaã, muitos desafios eram necessários. Tinha um deserto pela frente, tinha os povos pela frente, tinha muitas coisas pela frente. Algo que nós precisamos entender
de Deus é que as coisas de Deus não caem do céu, precisam ser conquistadas. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é conquistado à força, e somente os valentes se apoderam dele. Então é necessário conquista. Você precisa se posicionar. Uma outra palavra que nós recebemos durante o janeiro profético: precisamos nos posicionar. Você precisa se posicionar. Você precisa estar sempre pronto. A Bíblia diz que Moisés chega em um determinado momento, havia um mar vermelho na frente. E não bastava o mar vermelho na frente, o faraó com o exército perseguia todo o povo atrás. O povo que não tinha uma mente profética começa a chorar com Moisés. E começam a murmurar com Moisés. Porque toda pessoa que não tem uma mente profética se torna um murmurador. E todo murmúrio leva as pessoas ao caos. Trouxesse a gente para morrer aqui e não sei o que, começaram a murmurar contra Moisés. E a Bíblia fala que Moisés vai orar. Aprenda algo, querido. Existem momentos para orar. Existem momentos para se posicionar profeticamente. O que Deus falou para Moisés? Moisés foi orar e Deus deu uma resposta. Por que clamas a mim? Ordene ao povo que marche. Para onde vai marchar? Porque o mar está adiante. Então Deus fala para Moisés: levante o teu cajado. E a Bíblia fala que Moisés levantou o cajado e o mar se abriu. Deus é poderoso para fazer o sobrenatural. Amém, queridos? Se para Ele cumprir aquilo que lhe diz respeito for necessário operar o sobrenatural, Ele vai operar o sobrenatural, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus que opera na sobrenaturalidade. Mas para que Ele opere na sobrenaturalidade, você precisa adquirir uma mente profética. Uma mente profética se posiciona diante do desafio. Ela não murmura diante do desafio. Ela não chora diante do desafio. Ela não traz lamentos diante dos desafios. O que ela faz? Ela se posiciona em Deus. Querido, posicione-se em Deus em 2025. Pare de lamento, chegue. Você já lamentou até 2024, encerre o período de lamento. Em nome de Jesus eu quero profetizar, querido, que no lugar do lamento, Ele vai colocar em cima de você vestes de louvor. Ele vai te revestir de vestes de louvor. Amém, querido? Ao invés da tristeza, de espírito angustiado, Ele vai, em nome de Jesus, Ele vai te dar muita alegria em 2025. 2025 será um ano de muita alegria. Ah, pastor, mas o Brasil, a economia, querido, nós não vivemos pela economia do mundo, nós vivemos pela economia do céu. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele é poderoso para fazer em tudo muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. Você não deve se mover pelo caos, se mova pelo sobrenatural. Posicione-se em Deus. Você precisa se posicionar em Deus. Saia dos murmúrios. Brasil está feio. Querido, feio é o diabo. Pensa num cabra feio. Pare de se posicionar pelo caos. Deus não chamou você para viver no caos. Ele chamou você para profetizar no caos. Assim como Ele, aleluia. Assim como Ele chamou Ezequiel para profetizar no vale de ossos secos. Você carrega em você, querido, profético. Amém? Você não entendeu. Você carrega o profético. Então, quando você estiver diante do caos, não chore, profetize. Quando você estiver diante dos desafios, não chore, não lamente, não reclame, não murmure, profetize. Você carrega algo em você, querido. Você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus diante de você, está nas suas mãos. Então profetize. A Bíblia fala que Moisés, ele viveu o sobrenatural. Foi só isso? Não. Moisés teve a terceira certeza. Ele é capaz de transformar qualquer cenário ou circunstância. Ele é capaz.
Ele é capaz, eu vim aqui dizer para você, Ele é capaz de transformar qualquer cenário e qualquer circunstância. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu vim dizer para você, querido, que independente do que você esteja vivendo, ou independente do que você vai viver, Ele é capaz de transformar, querido, Ele é capaz de transformar qualquer cenário ou qualquer circunstância. Moisés viveu isso diante de um lugar chamado Águas de Mara. A Bíblia diz que quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles começam a trilhar o caminho do deserto, a península do Sinai. E o povo tem sede, naturalmente. E não havia águas, e o povo, mais uma vez, uma mente patética, porque toda pessoa com mente patética, ela só reclama diante das circunstâncias. Começa mais uma vez a lamentar e a chorar com Moisés. Não, porque lá no Egito a gente tinha água. A Bíblia fala que eles chegam diante das águas de Mara e eles vão correndo e essas águas eram amargas. Essas águas eram amargas. A Bíblia diz que por isso o nome dela era Mara, porque as águas eram amargas. E o que vamos fazer diante das circunstâncias? A Bíblia diz que Deus fala para Moisés: pegue um pedaço de madeira e jogue nas águas. E a Bíblia fala que quando Moisés coloca aquele tronco de árvore, aquele pedaço de árvore nas águas, as águas amargas se tornam doces. Me permita, querido, fazer aqui para você enxergar Cristo aqui. A madeira representa o madeiro. Aqui já estava apontando para Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Aqui, o pedaço de madeira de acácia, que foi jogado por Moisés nas águas de Mara, representa a cruz. E a cruz, onde ela é lançada, tudo ela transforma. Por isso, muitas vezes, querido, você não precisa de nada a não ser da cruz de Cristo. A cruz é capaz de transformar qualquer circunstância. A cruz é capaz de transformar, querido, qualquer cenário. Pastor, o cenário meu é esse. Jesus pode mudar esse cenário. A cruz pode mudar esse cenário. Moisés viveu isso. E a quarta certeza de Moisés: a glória de Deus é real e ela é tangível. Moisés começa a viver muitas experiências com Deus a partir de Êxodo 19. Em Êxodo 19, a Bíblia diz que Deus começa a se manifestar no Sinai. E a Bíblia diz que Moisés sobe o Sinai. E ele começa a não apenas falar com Deus, mas ele começa a tocar na glória de Deus. Ele começa a viver a presença de Deus. Muito mais do que viver a missão que Deus havia dado, muito mais do que viver o chamado que Deus havia dado, muito mais do que vencer os desafios que Deus havia colocado à sua frente. Agora Moisés começa a viver a doce presença, ele começa a desfrutar da presença, ele começa a viver pela presença. E quando chega no capítulo 33, que isso aqui, querido, se você perceber, está num curto espaço de tempo. Está num espaço bem curto de tempo. De Êxodo 19 a Êxodo 33, nós temos um espaço muito curto de tempo. A Bíblia diz que Moisés, ele se apaixonou tanto pela presença, que ele fez uma tenda fora do arraial de Israel, cujo nome ele dava Tenda do Encontro. A tenda do encontro. E a Bíblia diz que todas as vezes que Moisés ia para a tenda do encontro, o povo ficava nas portas das suas tendas, olhando para a tenda do encontro. E a Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro, a nuvem da glória de Deus descia. E a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Face a face, como se fala com um amigo. Moisés aprendeu a viver na presença.
Moisés aprendeu a desfrutar da presença, mas muito mais, Moisés aprendeu a priorizar a presença. Vá comigo no versículo 1 de Êxodo 33, para você entender algumas coisas que Deus está querendo ministrar nos nossos corações aqui hoje. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Deus havia dado uma sentença: eu não vou com vocês. Moisés, você vai levar esse povo. Você vai cumprir o seu chamado, você vai viver o seu chamado, você vai cumprir a tua missão e vai vencer os desafios. Mas eu não vou, eu vou mandar um anjo. Um anjo vai junto com você. Amados, vemos nos dias de hoje que num culto se prioriza mais a presença dos anjos do que a presença de Deus. Muitas vezes estamos num culto e fala: olha, Deus está aqui, o povo, amém. Mas se falar: olha, estou vendo um anjo, todo mundo: cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu quero ver também. Todo mundo quer ver anjo. Olha essa circunstância. Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo adiante de você. Eu vou enviar um anjo. E ele vai com você. E você vai vencer, você vai cumprir a tua missão. Você vai viver o teu chamado. E você vai vencer os seus desafios, porque o anjo vai à frente. Então, amados, Moisés aprendeu a priorizar a presença. Por quê? Porque a resposta de Moisés a essa declaração de Deus muda o cenário. Amados, muitas vezes Deus ele permite algumas, vamos falar de permissão, ele permite algumas coisas na nossa vida para ver o que nós estamos priorizando. Se a sua prioridade são os seus negócios, se a sua prioridade são os seus deleites, ou se a sua prioridade é a presença. Deus declarou para Moisés: eu não vou com você. A primeira declaração de Deus é: eu não vou com você. Se Deus falasse para você: eu vou retirar a minha presença de você, qual seria a tua reação? Davi, queridos, eu trocando de Moisés para Davi. Davi cometeu um pecado muito grave. Davi, o herói, um dos heróis da fé, um rei aclamado até os dias de hoje, ele cometeu um pecado gravíssimo, muito mais do que o adultério. Além do adultério, ele comete um homicídio, matou o próprio amigo. E muitas vezes, assim como nós, Davi tentou ocultar o pecado. E aprenda uma coisa, querido: o pecado não se oculta. Levante a sua mão e declare comigo assim: eu não posso ocultar o meu pecado. Você pode esconder de mim, você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do seu marido, mas de Deus você não vai ocultar. Salmo 139 declara isso: para onde fugirei da tua presença? Se eu fizer da minha morada, se eu fizer o abismo da minha morada, lá o Senhor está. Se eu fizer a minha casa no mais alta montanha, lá também o Senhor está. Então, querido, Deus vê tudo. Provérbios 28:13 diz: aquele que camufla as suas faltas não alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, alcançará o favor do Senhor. Então Davi, ele comete um pecado.
E ele é denunciado pelo profeta Natã. Natã chega no palácio e faz a denúncia. Faz a denúncia. E a Bíblia fala que Davi, ele se arrepende. A Bíblia diz que ele cai em prantos e vai jejuar. Acredita-se que nessa circunstância ele escreve o Salmo 51. E sabe qual era a maior preocupação de Davi? Davi não pediu para Deus, falou: Senhor, não tire a tua coroa de mim, não tire a coroa do reino. Sabe qual era a diferença de Saul e Davi? Enquanto Saul priorizava a coroa, a prioridade de Davi era outra. Ele não fala: não me tire do trono. Sabe qual era a preocupação de Davi? Não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim o teu espírito. Amados, se você perdesse a presença hoje, qual seria a sua resposta? Faria igual uma criança mimada? Tô nem aí. Onde está o seu coração, ali é a tua prioridade. Se o teu coração está no teu trabalho, o teu trabalho é a tua prioridade. Se o teu coração está no dinheiro, o dinheiro é a tua prioridade. Se o teu dinheiro está na esposa, a esposa é a tua prioridade. Mas se o seu coração está em Deus, a presença sempre será a prioridade. Davi fez o pedido, talvez o pedido mais bem feito da história. Senhor, não retires de mim o teu espírito. Voltando para Moisés. Moisés também tinha algo, porque ele viveu uma experiência. Muitos de nós não priorizamos a presença porque ainda não conseguimos viver uma experiência da presença. E você precisa viver a experiência da presença. Vamos combinar, um dia eu vou pregar aqui sobre a experiência da presença. Muitos de nós não conseguimos, não nos preocupamos, não priorizamos a presença, porque a presença, ela nunca foi buscada como prioridade em nós. Ah, pastor, mas eu sou crente faz 50 anos. Você buscou 50 anos o seu ministério, você buscou 50 anos reconhecimento, mas nunca buscou a presença. Muitos de nós confundimos a presença com o ministério. Escute, sem a presença você não compra o ministério, mas o ministério não representa você viver experiências no ministério. Não substitua o ministério pela presença. Esse é o maior problema. Eu conversava com os rapazes que estavam aqui tentando consertar o som. Muitos hoje têm substituído, têm trocado a presença pelo ministério. Tanto que a frase de muitos é: se arrancar de mim o ministério, eu morro. Se eu perder o meu ministério, eu vou morrer. Por que você vai morrer? Jesus não chamou para você, querido, para fazer algo para Ele. Ele chamou você para você andar com Ele. Por isso que Ele chamou você de discípulo. Discípulo não é aquele que faz algo para Ele, mas discípulo é aquele que anda com Ele. Você está comigo? Então não substitua. Nunca, jamais substitua a presença pelo ministério. Eu estou no ministério, glória a Deus. Então, não, querido, existe algo maior em Deus. Deus deu um chamado para Moisés, sim ou não? Mas um pouquinho mais abaixo no contexto, você vai ver Moisés pedindo: Senhor, rogo-te, mostra-me a tua glória. Moisés queria algo mais. E olha que Moisés já tinha vivido grandes e poderosas experiências na presença de Deus. Aqui Deus havia falado para Moisés: eu não vou com você. Mas lá embaixo, vamos voltar para o texto.
versículo de número 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Amados, onde Moisés estava aqui? Na presença. Porque a revelação do propósito você não vai encontrar no coach, você não vai encontrar na inteligência emocional, você vai encontrar na presença. Você precisa da presença. Na presença você encontra a resposta para todas as suas dúvidas. Obrigado pelo seu amém empolgante. Na presença você encontra a resposta para todas as suas perguntas. Talvez você tenha um monte de ponto de interrogação na sua cabeça e você pensa: como que eu vou alcançar a resposta para todas essas questões? A resposta é: busque a presença. Busque viver as experiências com Deus na presença de Deus. Comece a buscar a Deus como prioridade. E na presença de Deus, você vai encontrar todas as respostas que você precisa. Você não precisa fazer campanha para buscar resposta. Você não precisa fazer corrente de oração para buscar a resposta. Você não precisa, querido, fazer novena, nem trezena, não sei quantas zena que existe para alcançar a resposta. O que eu preciso? Eu preciso da presença. Eu preciso estar na presença. Eu preciso viver na presença. Eu preciso caminhar na presença. Eu preciso entrar na tenda do encontro. Eu preciso de um lugar de intimidade com Ele, para que eu possa ver a glória dEle, para que eu possa chegar no ponto a dizer: Senhor, eu quero ver a tua face. Eu preciso estar na presença. A presença é tudo que me importa. Você precisa ir para esse lugar, querido. Você precisa atingir este nível. Já partindo para a conclusão, querido, nós estamos no ano dos lugares altos e nós precisamos viver na presença, querido. Nós precisamos entrar na presença. Nós precisamos sair daquele nível médio, daquele nível medíocre, de apenas viver experiências de culto, de apenas ficar ansioso para o próximo encontro na igreja. Você está comigo? Esse ano é o ano dos lugares altos. Amados, esse é o ano dos lugares altos. E o lugar mais alto que você pode chegar é como Moisés. Deus falou para ele, quando Moisés achou que ele tinha chegado no mais alto, Deus falou para ele: sobe aqui, porque existe um lugar junto a mim. Sobe aqui e eu vou colocar você num lugar ainda mais alto. Eu vou colocar você na fenda da rocha e farei passar a minha bondade sobre ti. Sabe por que Moisés conseguiu viver o seu chamado? Porque ele priorizava a presença. Sabe por que Moisés conseguiu cumprir a sua missão? Porque ele vivia na presença, ele buscava a presença. Ele habitava na presença. A presença era a sua prioridade. Sabe por que Moisés conseguiu, querido, cumprir ou vencer os seus grandes desafios? O desafio de conduzir um povo, uma nação inteira. Sabe como ele conseguiu vencer? Por causa da presença. E foi exatamente por isso que Moisés declarou: Senhor, eu não preciso das tuas armas. Eu não preciso das obras das tuas mãos. O que eu preciso? Se a tua presença não for comigo. Você não está entendendo. Se a tua presença não for comigo. Senhor, eu não quero anjo. Eu respeito os anjos. Glória a Deus pelos anjos.
De acordo com Hebreus, os anjos são espíritos ministradores da parte de Deus que servem aos que hão de herdar a salvação. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que os tema, os livra. Glória a Deus. Amém, querido. Salmo 91 diz que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar e te livrar. Mas, querido, eu não estou preocupado com o anjo se a sua presença não for comigo. Para onde vou se a presença não for conosco? Amados, se a presença de Deus não for com você, vai ser mais um ano frustrado. Amém, amados? Se a presença de Deus não for a sua prioridade, vai ser mais um ano andando feito uma barata boba, tentando se encontrar profissionalmente, tentando se encontrar ministerialmente, tentando se encontrar espiritualmente, tentando se encontrar matrimonialmente, tentando se encontrar dentro da igreja, tentando se encontrar em qualquer lugar. Porque você precisa entender que tudo que você precisa e a presença, se coloque de pé.